Olá pessoal, bem-vindo de volta e bem-vindo a mais uma sessão desse curso. Nessa sessão nós vamos falar um pouquinho sobre a camada de API, onde estarão os controllers da nossa aplicação. E qual que é a função básica de um controller? Ele vai pegar uma regra de negócio nossa que está encapsulada até a camada de aplicação e vai fazer com que ela fique externa à nossa aplicação. Ou seja, podemos dizer que o core nós construímos até a aula anterior, tá? O core da nossa aplicação, com exceção de alguns detalhes da camada de IOC, que vai ser a última coisa que a gente vai falar no curso, tá? Mas entenda que até a camada de aplicação é o core da nossa solução. E agora essa camada de API é como eu faço para que as pessoas utilizem esses programas, esse programa que eu construí, tá bom? Eu não vou ficar muito aqui pegando numa parte teórica. Nós já vamos fazer mão na massa porque é muito simples de ser implementado, tá bom? Bom, o que eu gostaria de falar com vocês aqui, primeiramente? A gente tem a pastinha API, que é uma das que a gente não mexeu ainda, tá? Eu vou adicionar um novo diretório dentro dela chamado controllers, tá? De controladores. E nós vamos começar a criar o nosso controller referente a movies, tá? Como sempre, a gente pega essa entidade um pouco mais simples. Aqui, a gente vai adicionar uma nova classe e aqui um pouquinho de atenção também, tá? Nome de controller a gente também cria no plural. Então, nós vamos criar aqui um arquivo chamado movies, com um S no final, controller. O sufixo tem que ser controller, tá? Essa classe criada, nós vamos ter que trazer alguns comportamentos que farão com que essa classe seja aí um controller de fato, tá? Então nós vamos fazer aqui uma herança para uma classe aqui já disponível que chama Controller Base, que é do ASP.NET Core MVC. Com isso, a gente já está aqui pronto para que o nosso Movies Controller seja um controlador aqui válido do MVC. Antes de fazer algumas programações, nós vamos colocar algumas anotações nessa nossa classe. E essas anotações, elas vão ter alguns impactos, tá? A primeira delas é uma anotação que esse controller que a gente está criando, ele é um API controller, tá? Por quê? Eu poderia ter um controlador que trabalhasse com o MVC tradicional, que é aquele que a view fica dentro da aplicação também. Não é o caso, nós estamos trabalhando aqui, né, nosso curso é focado em APIs, então ele é um API Controller, tá? O segundo atributo que nós vamos colocar aqui, a anotação que nós vamos colocar, é um atributo chamado route, ou seja, qual é a rota que o meu usuário, né, que quem for consumir essa API vai ter que bater para acessar esses recursos que eu vou colocar dentro dessa classe, tá? Ele tem aqui, eu poderia colocar qualquer coisa aqui e ele viraria o endpoint. Então, por exemplo, se eu quisesse que as pessoas acionassem esse meu controlador batendo na minha URL base, que a gente vai ver mais à frente, né, quando a gente executar a aplicação, a URL base barra batata. Era só eu fazer isso, que essa seria a minha rota. Mas, na verdade, para fazer sentido, né, essa minha rota deveria ser barra movies. O .NET ele já tem uma questão muito legal para a gente. Se ao invés de eu escrever movies aqui, eu colocar aqui entre colchetes controller, o que ele vai fazer? Ele já vai pegar para mim esse nome aqui que está antes do sufixo controller da minha classe, ele já vai colocar. Então aqui ele já virou barra movies sozinho. Então se eu quisesse trocar isso aqui para, sei lá, meu controller ia chamar Active Movies. Só de eu fazer isso, essa rota já mudou para barra Active Movies. Legal? Vou voltar aqui o que estava e é tranquilo. E eu vou tomar uma última anotação aqui, que é para falar qual é o tipo de comunicação que essa minha API vai ter. Então eu vou falar que a minha API ela vai produzir application barra JSON, ou seja,
O formato de comunicação da minha API sempre vai ser um arquivo JSON. Poderia usar YAML, XML, mas aqui o grande padrão da web hoje é nós trabalharmos aí com JSON. Legal? Agora nós vamos começar a implementar o nosso controller então. Para isso eu vou criar um construtor para essa nossa classe, tá? E aí, o que a gente vai ter? A primeira coisa que nós vamos ter aqui é, para eu pegar algum recurso, a gente vai acessar a nossa camada de aplicação. Para isso, eu vou criar aqui um private read only, vou chamar aqui de move app, que é a minha camada de aplicação, e vou criar aqui com o nome underline app. Vou usar aquele atalho lá, o Ctrl Point e Enter, para ele já realizar aqui a minha injeção de dependência. Legal? Bom, como isso é em prática, nós vamos começar a fazer as configurações da nossa API, tá? Então, o primeiro método que nós vamos construir é dar a opção do nosso usuário aí consultar todos os movies, né? Então, ó, se eu olhar lá na minha camada de aplicação, ó, Move App, eu tenho lá em cima, ó, o meu list async, tá? Então, o que eu vou fazer com esse list async aqui? Eu vou vir aqui no meu controlador e eu vou criar um método que eu vou chamar aquele lá. Então, eu vou criar aqui, ó, um public. Aqui tem uma coisa bem legal de trabalhar com controladores, porque a gente sempre vai ter um retorno padrão, tá? Então, eu vou criar aqui um public async test, porque a gente está trabalhando assíncrono sempre. E aqui eu vou falar que esse retorno ele é do tipo iAction result, ou seja, um resultado de ação. Vocês vão ver que vai fazer sentido isso, tá? E o nome dele vai ser list async. Não preciso de nenhum parâmetro. E aqui, basicamente, ó, eu vou fazer um return, não. Eu vou criar aqui um var moves é igual a underline app ponto list async. E eu esqueci aqui do await. Dessa forma, eu vou ter aqui ó, uma lista já de moves VM. Lembra que toda a parte de mudança de entidade de negócio para entidade de visão, de visualização, a gente fez lá na camada de aplicação. Com o meu moves aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um retorno, e aí aqui tem uma coisa legal. Como cada um desses métodos que eu criar aqui, ele vai representar uma ação do meu endpoint, os meus retornos eles têm que ser retorno HTTP. Então eu preciso ter retorno, se der tudo certo 200, se der um erro 400, se for não autorizado 401, se for não autenticado 401, se for não autorizado 403 e assim sucessivamente. Como aqui eu peguei a minha lista, eu vou dar um return OK. Esse return OK, quem me dá esse tipo iActionResult que o meu controller base tem, e o tipo desse OK, ele é um ActionResult. Ele é do tipo OKResult que herda de ActionResult. E aqui eu vou passar meus moves. Basicamente, o que a minha API vai estar falando aqui? Ó, para essa requisição que você fez, tem aqui um retorno OK, que é 200, e o retorno mesmo, o corpo, né, são esses moves aqui. Então, eu tenho uma questão semântica, tá? Mas tem uma questão a mais que a gente vai precisar tratar. Por quê? Pensei muito no meu retorno, né, se eu vou dar um OK ou não, porém, quando o meu usuário acessar essa minha regra, por qual método HTTP ele vai acessar? Então eu vou ter que falar que essa minha requisição, como eu estou lendo informações da minha API, ele é um GET, ou seja, ele é um método HTTP para retorno de aplicações, desculpa, para retorno de informações. Eu não vou entrar aqui muito no mérito, né, dos métodos HTTP. Espero que você, para estar fazendo esse curso um pouco mais avançado, já saiba, né, de get, put, post, delete, enfim,
Eu vou ir fazendo uso dele, você vai ver que vai fazer sentido se você não conhecer, mas eu não vou me aprofundar nisso agora. Legal? Bom, temos aqui o nosso endpoint, a nossa action aqui configurada para o list. Vou fazer a mesma coisa para o find. Então, gente, eu vou copiar, vou colar aqui. Ao invés de ser um list, eu vou falar que isso aqui é um find async e eu vou receber como parâmetro um ID. E aqui, ó, ao invés de moves, eu vou colocar move e ao invés de fazer um list async, eu vou fazer um find async de ID. Ó, o que eu tenho só de detalhe para fazer? Eu acabei configurando tanto o meu list quanto o meu find para retornar no método get. Porém, a gente vai saber que eu não posso ter dois tipos de resposta diferentes no mesmo endpoint, é o que está acontecendo. Anteriormente, quando eu só tinha o list, a pessoa ia estar acessando a URL base /moves com o método HTTP/GET, ele já ia executar esse. Agora, como eu tenho dois gets, ele vai falar assim, ó, URL padrão /moves, tá bom, método get, o que eu retorno? O list ou find? Para isso, os meus endpoints eles têm que ser únicos. Então, o que eu vou falar aqui? O meu método get, além de eu ter minha URL base, meu /moves, eu vou ter aqui ainda um ID, que é um parâmetro, tá? Que é um parâmetro de rota aqui. Aqui ele até está me sugerindo, ó, falando o seguinte, ó, um route parameter, ele poderia ter aqui uma constraint long. Eu vou dar um Ctrl ponto e aqui ele está falando, ele vai me obrigar, né, a responder desde que o ID seja um long. Não é obrigatório fazer essa constraint, mas é uma boa prática porque eu estou aqui recebendo um long de fato. Legal? Então já sei listar, já sei encontrar e agora o próximo que eu vou fazer é o meu adicionar, né? Então, ó, public async task de iAction result, vou ter aqui um add async, beleza? Dentro desse add async, o que eu vou precisar fazer? Mesma coisa, eu vou ter um var move que vai ser igual meu await underline app ponto add async. E depois que eu tiver, eu vou dar um retorno ok desse meu move. Legal? Porém aqui, ó, o que eu preciso passar para o meu add async? Eu preciso passar um create move VM do tipo VM. Então, ó, create move VM, que é o tipo que eu preciso, ele vai importar. Vou dar um nome de VM aqui para ele e vou passar aqui para o meu método. Então, ó, aqui já está bem ajustadinho o que eu preciso fazer, tá bom? Uma outra questão que a gente vai ver é que eu também preciso configurar ele. Então, quando eu estou criando algo, ao invés de eu fazer um HTTP GET, eu vou fazer um HTTP POST. E esse HTTP POST ele vai responder lá no /moves também, tá? Então eu tenho o list no /moves, só que método GET, e tenho o add no /moves no tipo POST. Entende que é uma junção de coisa aí que eu preciso para ter um endpoint único? Bom, muito legal, a gente está com isso aqui pronto. Agora a gente vai fazer o update. Então eu vou criar aqui um public async task de iAction result e vou chamar aqui de update async. O meu update async, eu vou fazer um var move é igual a await underline app ponto update async. Com esse resultado, eu vou dar um retorno ok do meu move. Legal? O que eu vou precisar passar aqui, então? Eu vou precisar receber um ID e um create move VM. Então, ó, preciso receber um long ID e um create move VM do tipo VM, tá? E aqui eu vou passar ID, VM, ele vai dar certo, e aqui eu preciso configurar.
Eu vou configurar então o update, normalmente ele é do tipo HTTP PUT. Só que eu tenho um parâmetro de rota, que é o meu ID, que está sendo recebido, então eu tenho que vir aqui e colocar, ó, entre chaves ID, vou colocar constraint que ele vai ser long, tá? Opa, ele fechou aqui sem querer. ID que vai ser long e aqui tá tudo certo, tá? Então HTTP PUT seguido de um ID, eu vou ter aí o meu método de update. Pessoal, tem uma coisa que eu não acabei mencionando aqui no post e nem aqui no update, a gente vai ter que fazer, tá? Eu vou usar o PUT aqui de exemplo para explicar isso, mas a gente vai voltar e fazendo de cima, legal? Perceba que aqui eu tenho um parâmetro que vai vir na rota /moves /37 /28, o que quer que seja o ID ali, e automaticamente ele vai jogar o valor nessa minha variável aqui. Então, a gente tem esse exemplo tanto no PUT quanto aqui no meu find, tá? Porém, da onde na minha requisição virá essa minha view model? Aqui a gente vai poder então ter essa informação vinda de rota, como é aquele exemplo do ID, de query, de headers, de body, enfim. Eu preciso informar aqui para minha action de onde vai vir essa informação. Então eu vou vir aqui e falar que o meu VM ele vai vir do body. Então eu vou pôr essa notação entre colchetes falando, ó, essa informação vem from body. Por que eu não preciso fazer isso aqui na rota? Porque o valor padrão é from route. Então eu não preciso escrever aqui. Mas se eu viesse aqui e colocasse from route, não teria problema, tá? É que eu posso suprimir isso aqui. Então, só para a gente não ter problemas, né? Eu vou vir aqui no meu add também e vou falar aqui que também vai vir do meu body essa informação. Legal? O último método aqui que a gente tem do CRUD básico é o remove. Então, eu vou vir aqui criar um public async task. Esse meu async task aqui, a gente tem um iAction result igual aos outros. E vou chamar isso aqui de remove async. Remove async. Vou fazer a mesma coisa, tá? Só que ao invés de eu ter um var move, eu vou ter aquele var is success, porque esse retorno do método remove lá do meu app, ele vai ser um booleano, tá? Então você percebe aqui, ó, vou passar o mouse em cima, ele falou, ó, vou retornar uma task de bool, mas eu preciso de um ID. Então aqui, ó, long ID, aqui eu vou passar um ID também. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, padrão de clean code, né? If, se não for sucesso, o meu retorno, que até então eu só tinha usado o retorno OK, vai ser um retorno de bad request. E esse retorno de bad request, ele vai ser um retorno do tipo 400, tá? Então eu já consigo ver. Caso contrário, eu vou ter um return OK. Então aquele booleano que a gente criou lá atrás, quando a gente começou a fazer o nosso modelo, era só para que aqui no final eu soubesse se eu ia retornar um bad request ou um OK, tá bom? Aí o que a gente vai fazer? Remove é o método HTTP delete. Eu preciso passar então na minha rota um ID. E esse ID aqui eu vou colocar constraint que ele é um long. E tá tudo certo essa parte aqui do CRUD básico. Se eu olhar lá no Move App de novo, além do CRUD básico, a gente tem o método de activate e deactivate, que eles vão ser executados. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Como eles são booleanos, eu vou fazer uma cópia desse HTTP delete aqui, tá? Porém, vamos começar agora falando já do método. Não é um delete, porque eu não estou removendo. Eu vou alterar uma informação, mas eu vou alterar parcialmente uma informação, uma pequena informação de uma entidade. Então, ao invés de eu usar um put, a gente vai usar um HTTP patch, tá bom? E aqui, ao invés de chamar o método remove, eu vou dar um Ctrl D e vou chamar o
Activate Async. E aqui aconteceu bonitinho, né? O restante do método funciona igual, porque ele espera receber um ID e retorna um boolean, já está tudo certo. E, por conseguinte, aqui eu vou criar a mesma coisa, só que ao invés de activate, vou dar um Ctrl D e chamar de deactivate. Então, ó, o nosso Moves Controller está prontinho para a gente testar, tá bom? Mas eu vou te deixar a lição de casa, como sempre, para pôr a mão na massa. Você vai fazer o controller aí de rooms, tá? E na próxima aula a gente volta para falar lá do endpoint de sessions e já ir posteriormente para uma parte de executar o nosso projeto a primeira vez, tá? Para a gente ver esses endpoints, como eu consigo consultar eles, enfim. Tá bom? Não sai daí, volta para a próxima aula e eu te espero aqui.